Que a graça do nosso Deus e o amor do nosso Pai estejam em sua vida, em seu coração e da sua família. Nós estamos no Devocional Discípulos. Hoje é o dia 17 dos 40 dias de fé. Aqui é o pastor Wagner Poubel e vamos meditar um pouco sobre uma questão de coragem. Analisando a definição de fé em Hebreus 11, chega-se à conclusão de que fé é uma questão de coragem. Sim, porque quem assume ter certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, precisa ser muito corajoso para ir na contramão de um mundo cada dia mais impaciente e materialista. No entanto, o senso comum em relação à fé é diferente. Muitos acreditam que fé é um recurso de quem é fraco, de quem não é realista. Mas não é isso que se verifica quando se analisa os diversos exemplos de fé descritos na Bíblia, ou mesmo os ocorridos hoje em dia. Ontem vimos em Lucas 7, 36 a 50, a história de uma mulher pecadora que se aproximou de Jesus, honrando-o com atitudes e chorando lágrimas de arrependimento. Verificamos que, apesar da sua condição moral, ela foi salva pela fé que demonstrou. Mas os obstáculos que teve de enfrentar para chegar até o Mestre. Além de ser mulher, o que na época não tinha muito valor, ela fazia parte de um segmento marginalizado e, portanto, sem qualquer consideração por parte das pessoas, principalmente dos fariseus, que se orgulhavam da rigidez com que se seguiam a lei. Foi preciso romper com o preconceito existente e com o próprio estigma que carregava para que aquela mulher de má fama se aproximasse de Jesus. O fariseu, ao ver a atitude de aceitação do Senhor em relação à mulher, duvidou que Jesus fosse profeta, pensando em silêncio. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é, uma pecadora. Lucas 7,39. Porém, Jesus sabia quem era aquela mulher. Sabia o que se passava em seu coração naquele momento. E sabia mais. Sabia exatamente o que se passava também na mente daquele fariseu, que apesar de tê-lo convidado para jantar e de ser um religioso, guardava dúvidas e desconfiança no coração. Ao contrário do dono da casa, a mulher não tinha dúvida. Depois de ouvir o mestre, ela teve certeza de que ele era o único que poderia transformar sua condição de pecadora para resgatada. Ela sabia que, além dos muitos erros que cometera na vida, naquele momento estava agindo de maneira acertada. Então ela não temeu a multidão de acusadores, porque seu foco não estava neles. O seu foco era Jesus. E quando Jesus é o foco, não há lugar para temor algum, pois, se Deus é por nós, quem então será contra nós? Romanos 8,31. Mas como ela podia ter certeza de que Jesus tinha tal poder, se sua vida até então tinha sido gasta de uma maneira totalmente contrária ao que ele pregava? Este é o milagre da fé. Talvez aquela mulher já tivesse ouvido falar de Jesus, sem contudo tê-lo conhecido realmente. O encontro real com o Filho de Deus produz a verdadeira fé, fé que transforma. O pecador inveterado transforma-se em salvo resgatado. O crente de aparência transforma-se em crente de essência. Ao contrário do que dizem os padrões do mundo corrompido, fé não é sinal de fraqueza. Aliás, viver pela fé é o maior ato de coragem que alguém pode ter, pois essa atitude rompe com o conformismo e com a realidade enxergada. Fala-se muito em liberdade onde o pecado domina. Contudo, é preciso ter coragem para quebrar os vínculos do pecado, não para conviver com ele. Coragem que só a verdadeira e genuína fé é capaz de proporcionar. Medite um pouco. Você se considera uma pessoa espiritualmente corajosa? Quais barreiras você ainda precisa vencer para ter uma fé que creia
em algo que ainda não pode ser visto. Pense um pouco nisso e que o Espírito Santo te ilumine para vencer todas essas barreiras em nome de Jesus. Amém.